começar falando contigo, né? Risco de recessão cada vez mais no radar dos economistas e da população em geral, né? A economia americana desacelerando, a China, que também é uma potência, né? Também sente o impacto, a Europa ainda nesse movimento todo. Além disso, a gente tem elevação nas taxas de juros, que acaba, querendo ou não, tendo esse reflexo nas economias. Eu queria saber como que você está avaliando esse processo, professor, quais os impactos que a gente pode ver numa recessão nessas economias, principalmente nessas grandes economias mundiais? Olha, se a gente observar os dados, né, que estão sendo divulgados, e particularmente com relação a políticas que estão sendo adotadas, nós estamos vivendo uma situação que é muito parecida, na sua essência, com aquela conjuntura do final da década de 1970, quando ocorre o segundo choque do petróleo, e quando se inicia a política de juros com um overshoot, né, muito elevado dos juros dos Estados Unidos com Paul Volcker. Então, a gente imaginar que em agosto de 79, os juros eram de 10% com inflação parecida. Em junho de 81, esses juros estavam em 19%. Então, se nós olharmos para frente, tendo como referência o passado, a gente pode imaginar que a gente pode ter uma recessão muito forte por conta da queda da demanda dos Estados Unidos, da diminuição da liquidez mundial, de determinados países adotando políticas de elevação da taxa de juros para acompanhar as taxas do Fed. Então, esse aí é algo do passado que a gente pode considerar. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção para um outro detalhe. É que as circunstâncias do passado não se repetem hoje, particularmente porque se em 1981 a economia norte-americana ela era central no mundo, hoje a gente tem a economia chinesa que tem um peso, né, do ponto de vista produtivo tão grande quanto os americanos. E tem um detalhe que a gente deveria verificar, que com relação à inflação. Porque a gente olha assim, bom, a inflação é um problema mundial, mas eu creio que essa afirmação ela tem que ser relativizada. Eu peguei os dados da inflação do G20 do mês de maio, os dados anualizados. E quando a gente analisa os dados anualizados, o que a gente olha, né? Dentro do G20 tem 3 países cuja inflação cai fora de qualquer tipo de análise, porque estão muito fora do parâmetro. Por exemplo, Turquia, 73%, Argentina, 60% e Rússia, 17%. Uhum. Tirando esses 3 da média, nós chegamos a uma média dos 17 de uma inflação de 6,3%. E aí a gente chega a alguma descoberta. Por exemplo, quem está acima da média, né, desses 17? Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Holanda e Espanha. Porém, a gente tem outros 5 países do G20 cuja média de inflação é inferior. Então, por exemplo, Suíça, Japão, Arábia Saudita, Indonésia e China. No caso da China, se nós observarmos a questão da inflação, é de 2,1%. Então, se compararmos com os Estados Unidos, teoricamente, a China não teria que adotar uma política para puxar o freio por meio de uma elevação de taxa de juros. A lógica da política chinesa, ou a margem da política chinesa, seria de continuar crescendo. E eu creio que essa expectativa ela é interessante para a gente observar que a inflação não é um problema mundial, ele se localiza, né, principalmente nos países do Ocidente, e que a China ela tende a ser o outro motor da economia nesse momento de instabilidade que se inicia com a alta de juros do Fed.